Fala pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo aí de geometria plana, né? Adicionando mais alguns conceitos na aula de hoje e corrigindo alguma coisinha que eu falei aí nas aulas passadas. Alexandria não é em Roma. Alexandria é uma cidade foi uma cidade do Egito, né? Tem esse nome por causa de Alexandre Magno, que criou a cidade em torno de 322 a.C., se eu não me engano, e foi um centro cultural e de artes aí na costa do Egito, e também um centro muito importante aí com relação à disseminação dos conhecimentos dos egípcios aí em relação à matemática, né? Vamos continuar aí com a nossa geometria. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Pitágoras, né, que é um pensador também das antigas aí da matemática. Ele tem até um teorema com seu nome, né? E a gente vai falar dele porque ele foi o que meio que provou esse teorema, né? Ele não foi o primeiro a estudar esse teorema, mas foi um dos que o provou. Aqui a gente tem uma representação de como seria Pitágoras, né? Como eu já falei com vocês, né? Naquela época a gente não tinha foto, então as representações eram através de estátuas e gravuras para desenho, né? Então vamos nós. Aqui a gente tem um poema da Milo Fernandes em que ela fala sobre o teorema de Pitágoras, né? É um poema até grandinho, né? Ele também está no início do nosso livro. E eu não vou ler o poema, né? Mas é um teorema que foi usado numa questão da UERJ de 97 de Milo Fernandes, né? Vamos ler um pouquinho, que está no livro, a gente dá uma olhada, né? O UERJ, na questão de 1997, Milo Fernandes, em uma bela homenagem à matemática, escreve um poema do qual extraímos um fragmento a seguir. As folhas tantas de um livro de matemática, um consciente aproximou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com um olhar inumerável e viu-a do ápice à base. Uma figura ímpar, olhos romboides, boca trapezoide, corpo retangular, seios esferoides. Fez a sua vida paralela a ela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele em ânsia radical. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Então, aí a questão aí indica, né, a incógnita se enganou ao dizer quem era. Para entender o teorema de Pitágoras, deveria dar a seguinte resposta. Na verdade, aí ela falou que ele é a soma dos quadrados dos catetos, mas ela não é. No caso aí, ela é o quadrado da hipotenusa, né? A soma dos quadrados dos catetos é o quadrado da hipotenusa. Aí é só um poemazinho mesmo para a gente ver que a matemática não se prende só ao nosso mundo de números e essas coisas assim, né? Então, é só para a gente ver que a matemática também está em algumas outras correlações, né? O teorema, né, de Pitágoras se aplica ao triângulo que possui um ângulo retângulo, né? Como a gente viu na outra aula, esse triângulo é um triângulo retângulo, possui um ângulo reto de 90 graus. Os lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos, e o lado após o ângulo reto é chamado de hipotenusa.
ao lado oposto, né? Que é o lado sempre que está de frente para o ângulo reto. O enunciado correto diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Assim, a alternativa ao lado da questão seria a letra D. Entre outras interpretações, o teorema de Pitágoras diz que a área dos quadrados formado pela hipotenusa é igual à soma dos quadrados formados pelos catetos, conforme a figura a seguir. Quando a gente fala quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, na verdade, a gente está querendo falar do quadrado figura mesmo, como mostra aqui. Ó. Aqui está o ângulo de 90 graus, aqui a gente tem a hipotenusa. Ó. Se a gente traçar um quadrado na hipotenusa, ó, e um quadrado nos catetos, a gente tem que a soma dessa área com a dessa área vai ser essa área toda aqui. Então, por isso que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A figura abaixo permite uma verificação do teorema para o caso particular do triângulo 3, 4, 5. O triângulo 3, 4, 5, né, é um triângulo pitagórico, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aí ele nos demonstra numericamente que o quadrado a soma desses quadrados realmente é o quadrado da hipotenusa. Que é aqui, ó, a hipotenusa está com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, 5 ao quadrado, 25. Nesse caso aqui, o triângulo é formado pelos lados, a hipotenusa 5 e o lado 3 e 4. Então, 3, ó, 3 ao quadrado, 9. E 4 ao quadrado, 16. 16 com 9, 25. Então, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos e assim sucessivamente, tá? Só para a gente demonstrar numericamente aqui que realmente é verdade. O resultado conhecido como Teorema de Pitágoras já era conhecido antes, pelo menos 2 séculos antes de Pitágoras, né? Como eu falei, ele não foi o primeiro a estudar esse teorema, né? Mas ele foi um dos que foi mais a fundo nele, né? Pelas civilizações egípcias, sumérias e chinesa. Como a gente já falou, né? A civilização egípcia sempre uma das mais desenvolvidas na área de cálculo. Né? No papiro de Moscou, que data de 1890 a.C., bastante tempo, aproximadamente ao cálculo de altura do trapézio na obra chinesa de Qin Shang Xuan, aritmética em 9 seções, que data entre o terceiro e o segundo século antes de Cristo. Já há referências ao resultado, né, desse teorema. Nessa obra foram reunidos resultados e práticas consideradas ancestrais pelos chineses da época. Também há cálculo de comprimento e trigonométricos nas tábuas de argila de Plympton Collection da civilização suméria de pelo menos 1.600 anos antes de Cristo. A gente está falando isso aí muito tempo atrás, né? Se a gente está em 2020 depois de Cristo, 1.600, a gente vai estar falando em 3.620 anos atrás, né? Mais ou menos, para a gente ter uma noção, né? Porque quando Cristo zerou, então depois de Cristo a gente já está em 2020, a gente está falando aí em torno de 3.000 e tantos anos, quase 4.000 anos atrás. No entanto, né, essa escola foi a escola pitagórica, como é chamado a escola com os pensamentos de Pitágoras, né, e seus seguidores na escola pitagórica, que apresentou a primeira justificativa para o teorema. Os outros todos apresentavam já o teorema, mas nunca o justificaram. Pitágoras foi o
primeiro a justificar. Pitágoras, se existiu, né? Foi um filósofo grego natural da ilha de Samos, onde nasceu por volta de 580 a.C. A gente já tem o primeiro registro em 1890 a.C. Pitágoras nasceu em 580 antes. Então, troço de 1.300 anos antes já tinha o registro do teorema, né? Sua vida é envolta em lendas, até porque toda a documentação sobre sua existência foi destruída. Por isso, ele frisou no texto, né, Pitágoras, se existiu, nasceu, era um filósofo, né? Haveria, inclusive, uma bibliografia dele escrita por Aristóteles, outro pensador da época. No entanto, a escola pitagórica realmente existiu, foi uma escola filosófica onde se ensinavam 4 ramos de conhecimento: aritmética, música, geometria e esférica. Trigonometria. Esférica, no caso, seria a trigonometria, que aí é uma matéria que vocês devem ver só no segundo período, no segundo ano, mas já é uma parte de matemática também. Segundo as lendas, Pitágoras era um jovem de extraordinária beleza e inteligência, além de grandes força e habilidades atléticas. Foi enviado a Mileto, né, para estudar com Tales. Então Pitágoras já é um dos aprendizes de Tales, né, que a gente viu na aula passada. A gente vê como as coisas vão todas se encaixando, né? Que rapidamente percebeu que não tinha mais nada a ensinar a Pitágoras. Esse sai então em viagem pelo mundo, tendo provavelmente conhecido o Egito, a Índia e a China. Foi contemporâneo de Buda e Confúcio. Aí são se eu não me engano, Confúcio foi o imperador da Índia, da China, que blá blá. Muitos dos seus ensinamentos filosóficos lembram bastante as religiões orientais, né, que é um pouco diferente da nossa linha religiosa do Ocidente. Voltou para o Ocidente, tendo se estabelecido em Crotona, sudoeste da Itália, onde fundou a escola pitagórica. Os pitagóricos fizeram muitas contribuições à filosofia, à matemática, entre elas a demonstração do teorema de Pitágoras e a descoberta dos números irracionais, né? Então aí, se a gente chegar a ver em algum ano aí do ensino médio números irracionais, chegar a aprofundar na história deles, né? A gente vai ver também que foi a descoberta foi feita também por Pitágoras. E é interessante também a gente ver que esses estudiosos antigamente eles eram bons em várias coisas, né? O cara era filósofo, historiador, matemático, o cara era das galáxias, né? Aplicações importantes, né? Aqui, cálculo da diagonal do quadrado, né? A gente sempre, como a gente viu na aula anterior, as figuras a gente pode quase sempre transformá-las em triângulos, então por isso é uma aplicação importante do teorema de Pitágoras, né? Cálculo da diagonal de um quadrado de lado L. A diagonal do quadrado divide em 2 triângulos, retângulos e isósceles. Isósceles que tenham os 2 lados iguais. Conforme a figura abaixo. Ó. Tem lado L, a diagonal, triângulo isósceles. Esse lado é igual a esse. Então, automaticamente, esse ângulo também vai ser igual a esse. E aqui tem 90 graus. Então, como a gente viu na outra aula, a soma dos ângulos internos é 180. Se eu já tenho 90 aqui, 45, 45, 180, fechou. Aplicando o teorema, em um deles, nós temos a diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. 2L ao quadrado é igual a diagonal. Então, 2L ao quadrado é igual a diagonal ao quadrado. Diagonal é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Então, diagonal é igual a L raiz de 2. Tá?
Aí a gente vai ter que começar a aprender a trabalhar com raiz, mexer com raiz, sendo que quando a raiz não é exata, muitas vezes a gente não mexe com ela e a gente trabalha nela como se fosse uma incógnita qualquer, x. É ela vezes alguma coisa, vai ser ela vezes aquele número, e assim sucessivamente que a gente vai ver aí no decorrer da aula. Calcular a diagonal de um retângulo do lado 4 e 5, como está aqui, ó, também no cálculo de diagonais, nesse caso de retângulo, ó, 4 e 5 na diagonal. A diagonal ao quadrado é igual a diagonal de 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é igual a 16 mais 25, que é igual a 41. Então, a diagonal é igual a raiz quadrada de 41. Lembrando que, se está em potência aqui, quando passar para o outro lado, passa como raiz quadrada, ok? E também, né, a gente pode usar esse teorema dentro do próprio triângulo, quando a gente quer descobrir a altura dele, né? Cálculo da altura do triângulo e trapézio. Cálculo da altura do triângulo equilátero de lado L, a altura do triângulo equilátero de lado L divide sua base ao meio, aplicando o teorema de Pitágoras, nós vamos ter isso aqui, né? H, que é a altura, né? Mais, aqui é um cateto, mais a metade do lado L é igual a L ao quadrado, então H é igual a raiz quadrada de L ao quadrado mais, ó, L ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Então, H vai ficar L vezes raiz de 3 sobre 2. Exemplo. Aqui a gente tem um exemplo. Calcule a altura do triângulo isósceles de lado 4, 6, 6. A base fica dividida no meio, aplicando Pitágoras. 6. Se ele é isósceles, ele tem esse com esse, são iguais. Né? 6, 6 e 4 de base. Então, a gente vai ter aqui, ó, x ao quadrado, que é a altura, mais 2, né, que é a metade da base, igual a 6 ao quadrado, que é a hipotenusa. X ao quadrado é igual a 36 menos 4, né, porque aqui veio para cá diminuindo, igual a 32, então x é igual a raiz quadrada de 32. 32 não tem raiz exata, mas nesse caso aqui, ó, foi fatorado, que vai dar 4 raiz de 2. Também tem isso, né? Quando a gente não tem raiz exata, a gente pode fatorar ela para ver se algum número, se algum dos números que são múltiplos daquele número, os divisores daquele número, podem sair da raiz e ficar multiplicando alguma coisa que fique para fora. Né? Isso aí a gente vai aplicar de acordo com o tempo. Cálculo da altura do trapézio isósceles, de base 40, 16 e lado 20. Ó. A gente tem que o lado é 20, né? Um lado é 16, né? Na verdade, um lado é 40, né? 16 com 24 é 40 e o outro é 16. A gente cortou aqui, ó. Aqui ficou um triângulo retângulo, aqui ficou um triângulo retângulo. Se a base menor tinha 16, né? Então eu sei que aqui tem 16, eu tenho 12 desse lado, 12 desse lado, já consigo fazer a conta, né? Traçando as duas alturas, conforme a figura dos dois triângulos retângulos nas laterais, né, do trapézio, são congruentes com a hipotenusa 20 e o cateto 12. Ó. Hipotenusa 20, cateto 12, a gente vai, ó, H, que é o cateto que a gente quer descobrir, mais 12 ao quadrado mais 20, igual a H ao quadrado é igual a 400 menos 144, que é igual a 256. Então, raiz quadrada de 256 é 16, então H é igual a 16. A gente tem que a altura também é 16. Aqui a gente tem outro exemplo, né? No triângulo do lado medindo 1, 2 e 2,5, seja H medindo da altura relativa ao maior lado, então o maior lado, né? O valor de H ao quadrado expresso em centímetros é.
Então, eu tenho aqui, ó, AC é igual a 1, AB é igual a 2 e BC é igual a 2,5. Se eu traçar aqui o H, eu vou ficar com esse triângulo e esse triângulo sendo a altura iguais, né? Então, façamos HB igual a x e HC é igual a 2,5 menos x, porque a gente não sabe quanto é esse tamanho aqui. Então, esse tamanho aqui, ó, HC é 2,5 menos x, né? Que aqui, ó, tudo é 2,5, então aqui é 2,5 menos x, aqui 2,5. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo HC e HB, obtemos, ó, a gente tem primeiro que a gente vai botar, ó, H mais igual a 1 ao quadrado, aqui, até porque aqui já fez a negativa, né? Ele já fez a negativa aqui, então vai ficar, ele vai igualar, ó, no caso, ele vai igualar isso aqui a isso aqui, né? Vai ficar com menos 6,25 mais 5x menos x ao quadrado é igual a 4 menos x ao quadrado. Aqui, no caso, vai cair um produto notável, né? Vai ser quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, né? Quadrado de 2,5, 6,5. 2 vezes 2,5, 5. 5 vezes x e o quadrado do segundo. Então, juntando quem tem x para um lado, quem tem só número para o outro, eu posso cancelar aqui, ó, menos com... Quando esse aqui passar para cá, eles vão zerar o x ao quadrado. Vou ficar com 5x é igual a 9,25. Dividindo, né, x é igual a 9,25 dividido por 5, vai dar 1,85. Então, substituindo aqui, ó, né, a gente vai achar aqui, ó, que é essa fórmula aqui, ó, que é essa fórmula aqui. Quando a gente resolver, a gente vai achar aproximadamente 0,58. Só substitui x nessa fórmula aqui. Triângulos pitagóricos. Vimos nos exemplos anteriores que alguns triângulos retângulos têm lados inteiros, outros não. Aqueles triângulos retângulos que têm os lados inteiros são chamados triângulos pitagóricos. Um exemplo dele foi aquele triângulo que a gente viu no início, o triângulo com lados 3, 4, 5. Quando os lados são primos entre si, o triângulo é chamado de pitagórico. Quem não sabe, não lembra o que é um número primo, é um número que é só divisível por 1 e por ele mesmo, né? O triângulo é chamado de pitagórico primo. São pitagóricos primos os triângulos 3, 4, 5, 5, 12 e 13. São pitagóricos não primos, não primitivos, desculpa. 6, 8, 10 e 10, 24, 26. Aí a gente tem que ver aí como é que faz isso aqui. Aí, ó, lá dos primos entre si, que eles não se dividem. Não é o conceito de ser primo lá da nossa tabuada dos números primos, que é só serem divisíveis por 1 e por ele mesmo. Eles não são divisíveis entre si. Ok? Ó. 3 não é divisível nem por 4 nem por 5. 4 não é nem por 5 nem por 3. E assim sucessivamente. Ó.
O 6 não é por 8 e não é por 10. O 10 não é por 24, não é por 26. Então, ele não leva ao conceito de ser primo da nossa relação de números primos inicial, né? Lá da nosso fundamental, que é ser divisível só por ele mesmo e por um e por ele mesmo. Aqui, no caso, os números eles não são divisíveis entre si. Lembrando disso, eles são primos, mas são primos entre si. Eles não são divisíveis um pelo outro, ou vice-versa. Pode-se demonstrar, né, que todo pitagórico primitivo ABC pode ser obtido pelo seguinte procedimento. Primeiro, escolhem-se dois números inteiros primitivos, m e n, m maior que n e m primos entre si, primos entre si, não se dividem, e de paridades diferentes. Constroem-se os lados de seguintes maneiras. O lado A é o quadrado do primeiro de m mais o quadrado do segundo. Lado B é duas vezes o primeiro vezes o segundo. E o lado C é o quadrado do n menos o quadrado do segundo. Então, aqui a gente tem como a gente constrói um triângulo pitagórico a partir de dois valores que os primos entre si que a gente escolher. Aqui a gente tem uma tabela, né? A tabela abaixo indica alguns pitagóricos obtidos pelo método acima. M é 2 e N é 3. O quadrado do primeiro é 4, mais o quadrado do segundo, que é 1, deu 5. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4, 3, 4. E o lado C, que é a subtração do quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro é 4, menos o quadrado do 5, que é 1. Então, 4 menos 1, 3. E aí a gente tem essa relação. Todos esses, escolhendo dois números aqui que são primos entre si, o 2 não é divisível por 1, o 3 não é divisível por 2, e assim sucessivamente, né? A gente vai formar quadrados pitagóricos. O mais famoso dos triângulos quadrados, triângulos pitagóricos. O mais famoso desses triângulos é o 3, 4, 5, que a gente viu no início da aula. Aqui a gente tem um exemplo, né? As medidas dos lados de um triângulo retângulo formam uma PA, que é uma progressão aritmética. Se x é a medida do menor ângulo interno desse triângulo, o valor da tangente de x é... Acho que é até um pouco pesado esse exemplo, porque a gente não vai ver, acho que não vai ver tanta tangente agora, mas vamos lá. Olha lá, L menos R, L e L mais R, né? Os lados dos triângulos em que L e R são reais positivos. Pelo teorema de Pitágoras, obtemos lá, L mais R ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L menos R ao quadrado. Que aí são as regras. Um lado ao quadrado, né, que é o maior lado, geralmente sai por essa regra aqui. O outro lado mais a outra regrinha, né? Assim, os lados do triângulo 4R menos 4 menos R igual a 3R, 4R, 4R mais R igual a 5R. Sabemos que o menor ângulo interno do triângulo é oposto ao menor lado. Então, tangente de x é igual a L menos R sobre L, substituindo, né? 4R menos R sobre 4R. Então, vai dar 3R sobre 4, dá 75. Essa resolução mostra que todo triângulo retângulo que tem lado em progressão aritmética, que é um triângulo pitagórico, né, que ele vai ser sempre somando, tem os lados de forma 3R, 4R e 5R, ou seja, proporcional a 3, 4, 5. Né? A gente vê aí que todos os triângulos pitagóricos que estão aqui, eles vão ser proporcionais, né,
a esse primeiro triângulo 3, 4, 5. Ó. Pode ver aqui, ó, 3 vezes 4, 12. Todos eles são proporcionais. Ó, 5, 12. Ó, todos eles vão ter alguma proporção em relação ao 3, 4, 5, né? Então, galera, é isso. A aula de hoje basicamente fechou nisso daí. E vamos ver aí como é que vai ficar daqui para frente. Grande abraço e fiquem com Deus.